Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer enorme tê-lo conosco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a produção de biodiesel, vamos falar sobre a importância da carcaça bovina no contexto da pecuária de corte, vamos comentar também sobre o setor leiteiro. E eu vou conversar com a doutora Cleonice Borges, ela é catedrática da UFG, e nós vamos falar sobre o pequeno produtor e a crise mundial. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre biodiesel, cuja produção pode contribuir em muito com o alto preço do diesel. Os produtores de biodiesel eles devem responder em um curto prazo com o aumento da produção de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de litros para auxiliar o governo federal a mitigar os riscos de desabastecimento de diesel no país. Pelo menos foi o que apontou a Petrobras e outros agentes econômicos. Esse aumento deve ocorrer entre 30 e 45 dias a partir de agora. E riscos de desabastecimento de diesel no país, conforme apontou a Petrobras e outros agentes econômicos. Ampliar a produção de biodiesel é questão de segurança energética para os brasileiros. O objetivo da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel é aprofundar a discussão sobre as medidas para dirimir o risco de desabastecimento de diesel no país. O governo federal tem grande preocupação com o preço do diesel nas bombas, mas a preocupação maior agora é assegurar o abastecimento. Nessa semana eu conversei com um especialista em pecuária bovina durante a Expopec. A Expopec é aquela feira da pecuária que acontece em Porangatu. E nós falamos sobre a importância da carcaça bovina. Confira. Eu vou conversar agora com o Alexandre Barbosa. O Alexandre é um dos palestrantes aqui na Expopec, na cidade de Porangatu. E o tema que o Alexandre vai falar é um tema altamente interessante. Quando a gente fala em carcaça, a gente só pensa no boi, né? Na quantidade de gordura, de carne, mas no geral, não é só isso não. Tem coisas mais importantes quando a gente fala sobre carcaça. É mais ou menos isso, né, Alexandre? Bom dia, Antônio. Primeiramente, agradecer você pela sua oportunidade, agradecer você pelo trabalho que você faz junto ao agronegócio. Eu sempre estou te acompanhando aí na mídia, né? Parabéns por isso. Agradecer também a oportunidade, mais uma vez, junto ao Senai aqui em Porangatu, junto à Expopec, né? Graças a Deus a gente voltamos à atividade nessa parte pecuária. E é isso, Antônio. Nós estamos aqui realmente para falar um pouco, né, sobre a parte de carcaça, né? Porque a gente tenta mostrar para o produtor que ele não simplesmente produz boi, mas sim carcaça. E atrás dessa carcaça existem fatores, além daquele inicialmente a gente pensa que é a parte de qualidade em termos de acabamento, estética da carcaça. Existe uma parte atrás dela que é viabilidade econômica, né? Qual é o ponto de equilíbrio? Quanto que me custa? Quanto que eu ganho nessa carcaça? Porque realmente eu sou remunerado por ela. Porque a gente nunca pode esquecer que o produtor é um produtor de carne, o pecuarista é um produtor de carne. E baseado nisso que você acabou de falar, não é só a carne, a gordura, a qualidade da carne. Tem outras coisas por trás disso, por exemplo, o meio ambiente. Por exemplo, os cuidados que você tem que ter com o animal, o bem-estar animal. Quer dizer, é uma série, é um conjunto de fatores que faz você ter um animal, uma carcaça de qualidade. É mais ou menos isso, né? É isso aí, Antônio, é isso aí. Então, hoje no evento, a gente vai tentar ilustrar para que você chegue numa carcaça desejável, existe todo esse fator. Você deu o exemplo de duas coisas aí importantes, que é o meio ambiente, né? Hoje se fala muito quanto que custa para produzir o boi em relação ao meio ambiente. Então a gente trabalha hoje falando qual o consumo, quanto que eu gasto de água para produzir uma arroba de boi, né? Essa parte de bem-estar animal. E sempre assim, a gente tem uma noção, a gente pensa muito, o evento ele vai tentar mostrar os lados da produção, tanto
tanto a parte do produtor como a parte da indústria, a compra do varejo, a parte do consumidor. Porque a gente sabe que a gente produz carcaça ou carne, na verdade, para o consumidor. E esse consumidor está interessado também em saber qual condição que foi produzida essa carne em relação ao meio ambiente. Esse produtor, ele respeita toda a parte ambiental, ele respeita a utilização da água, ele respeita a parte de bem-estar animal e também respeita também as pessoas envolvidas no processo. Então, assim, é um tema que hoje é muito envolvente. O Senar Goiás hoje, ele proporciona hoje 3 eventos, 3 treinamentos para a gente estar discutindo. Entre eles, o treinamento de manejo racional, que envolve a parte de bem-estar animal, o treinamento de lida racional a campo mesmo, lá no pasto mesmo, para a gente entender, e o treinamento de monitoramento de abate e avaliação de carcaça. Então, assim, tema tão... para mim, existe uma complexidade em termos de entender o que é produzir uma carcaça, que virou esses treinamentos, e esses treinamentos têm a capacidade de ajudar você, produtor, a tentar entender todo o processo de produção realmente da carne bovina. E tem um detalhe muito importante, nós temos aí agora a COP26 e toda essa movimentação que tem em relação ao meio ambiente, pegando o Brasil, eu não diria como Cristo, mas pegando o Brasil por ser um supermercado do planeta, pegando o Brasil porque o Brasil tem condição de fornecer alimento de qualidade para uma série de países ou para uma grande quantidade de pessoas no mundo. Então, a carcaça de um boi não representa só tantas arrobas, esse boi já está pronto para ir para o abate, não é não. É como o Alexandre falou, quanto de água ele bebe, o que ele representa, vamos dizer assim, para o meio ambiente, o que ele produz em termos de metano, em termos de poluição. E é bom lembrar o seguinte, tem muita gente batendo aí no setor da pecuária e a pecuária não é tão poluidora quanto a turma fala não, viu? Pode ter certeza absoluta que ela é uma das que menos polui. É isso, né, Alexandre? Com certeza, Antônio. Hoje já tem trabalhos mostrando, né, que o que nós temos de capim hoje em área de despastagem, ele realmente faz a troca desejável. Ele tira esse metano que o próprio boi produz. Inclusive a integração lavoura, pecuária e floresta. Exatamente. Hoje nós tivemos agora recentemente a primeira fazenda certificada em termos de carbono zero, né? Então, assim, nós estamos um trabalho muito grande. Só para você ver, eu tenho um gráfico que eu vou mostrar hoje, mostrando que a tecnologia está aumentando tanto nessa parte que nós estamos aumentando o rebanho e diminuindo até um pouco da área de pastagem. Nós estamos investindo muito em tecnologia e entre essas tecnologias está o respeito ao meio ambiente. Nós realmente somos produtores de proteína animal, o maior do mundo, mas nós sabemos respeitar toda a cadeia. Lembrando que todo mundo tem que lucrar. O consumidor, que é o produtor, o consumidor final que come a carne, mas o pecuarista, quem se envolve nesse círculo aí, ele tem que lucrar. Então, também no evento a gente vai deixar bem claro qual é o ponto lucrativo da carcaça produzida. É bom lembrar algumas ONGs, alguns grupos aí, que antes de começar a falar sobre pecuária deveria se informar melhor. Porque as coisas mudaram, estão mudando e pode ter certeza absoluta que com as novas tecnologias que nós temos para a produção de carne bovina, as coisas não são como muita gente está falando não. A gente está poluindo muito menos e polui muito menos do que o homem. O homem é o maior poluidor do planeta, pode ter certeza disso. É isso aí, Antônio. Eu agradeço muito, né, essa oportunidade que você sempre dá para o agronegócio estar aqui na frente do consumidor, porque eu sei que grande parte dessas pessoas que assistem o seu trabalho, ele não é só o pecuarista, mas também tem muitas pessoas interessadas na parte do agro e é importante desmistificar isso. Só para fazer ressalta, eu gosto muito quando algumas pessoas, né, independente de política, mas mostra para o planeta que nós somos a pessoa que mais preserva o meio ambiente no mundo. A legislação nossa é a melhor que existe no mundo. E é rigorosa. Então, assim, eu falo assim, Antônio, graças a Deus a gente pode fazer parte desse grande celeiro que é produzir comida para o mundo inteiro. Nada mais digno que produzir alimento para as pessoas. É isso aí. Obrigado, Alexandre. Obrigado, boa sorte. E agora vamos ficar sabendo como está o mercado do setor leiteiro.
E quem vai comentar sobre esse tema é a analista da Scott Consultoria, Lorraine Nóbrega. Olá a todos, meu nome é Lorraine Nóbrega, eu sou zootecnista e analista de mercado na Scott Consultoria e hoje trago informações sobre o mercado do leite. Eu trago informações sobre captação, preço pago ao produtor, mercado spot e quais são as expectativas para o próximo pagamento. Bom, em relação à captação, o final da safra de capim associado ao alto custo de produção, que fez com que muitos produtores reduzissem investimento na atividade, refletiu em queda de 2% no comparativo mensal na captação do Brasil. Com essa queda na captação, houve uma valorização da matéria-prima, então o preço pago ao produtor subiu 3,5% no comparativo mensal. Esse viés de alta deve se manter porque nós vamos passar aí por meses típicos de baixa na captação. No mercado spot, que se refere aí ao leite comercializado cru entre as indústrias, houve também uma alta de 3,4%, considerando as praças monitoradas pela Scott Consultoria, que são São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Esse aumento, é também refletido pela queda na captação e também pelo forte aumento na exportação que nós tivemos aí durante o mês de maio, que acirrou ainda mais a competição entre as indústrias por matéria-prima. A expectativa das indústrias para o próximo pagamento, que será agora em junho, referente ao que foi entregue em maio, é de 58% de aumento, 40% aponta para uma estabilidade e apenas 2% para um cenário de queda. Por hoje é só. Obrigada. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado de suínos, que está muito preocupado. E vamos falar também sobre as exportações da Rússia de grãos e fertilizantes. E eu vou conversar sobre o pequeno produtor rural para falar sobre a crise mundial com a doutora Cleonice Borges, catedrática da UFG. Nós voltamos já, é um minuto só. Quem sabe com quem se pode contar, a cada segunda parceria pra nunca acabar. Dá pra fazer de tudo, o trabalho não pode parar. Pra tudo que imaginar, tem parceria pra contar. Todo dia plantar e regar, todo dia tem que alimentar. Todo dia parceria pra inovar. Todo dia carga pra levar. Todo dia é dia de cuidar, todo dia parceria pra realizar. Um país pra sustentar, o agro não pode parar. Fazer a economia girar, com a parceria pra todo dia. O campo não para e seu maior parceiro de todos os tempos também não. Nossa parceria é para todo dia. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Em 2019, Goiás era um estado cheio de dívidas. Mas com força e trabalho, vencemos e equilibramos as contas. Aí veio a pandemia. E com força e vacinação, superamos. Com planejamento, fomos vencendo um a um os desafios. Combatemos a corrupção, derrubamos a criminalidade. E hoje, estamos entre os 3 melhores governos do Brasil. A força do povo goiano é a nossa força. Governo de Goiás. Conte com essa força. A força econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, na tecnologia de produção e destaque no desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. Quem vive para transformar não para nunca e está sempre em busca do que há de melhor em proposta de vida.
Do campo à cidade, vem com a gente. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade, projetos se transformando em estilos de vida e o seu futuro se transformando em tudo que você quiser. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem pro Senar Goiás, a maior escola da terra. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre o mercado de suínos, que está muito preocupante. O Brasil enfrenta atualmente um cenário preocupante para o setor de suinocultura e, é claro, os produtores do sudoeste do Paraná estão sentindo na pele o impacto causado pelos baixos preços dos suínos nas prateleiras, nas gôndolas dos supermercados e a grande oferta dos produtores independentes e também das indústrias. O suíno foi a proteína animal que mais cresceu nos últimos anos no Brasil. Entre 2016 e 2021, a produção aumentou mais de 30%, sendo que o estado do Paraná foi o responsável por 1.700.000 cabeças, se tornando o segundo maior produtor do país no último ano. E com o cenário de alta no custo de produção e os preços pagos aos produtores em queda, a preocupação com o excesso da produção veio à tona para os suinocultores do sudoeste lá do Paraná, já que a região vinha crescendo no setor nos últimos anos. A constatação inicial é de que ao consumir carne bovina, você está comprando o produto, porém, com um preço muito abaixo do necessário para cobrir os custos de produção. E agora vamos comentar um pouquinho sobre as exportações da Rússia, exportações de grãos e fertilizantes. As Nações Unidas e o governo russo estão se engajando em discussões destinadas a aumentar as exportações de grãos e fertilizantes da Rússia para o mercado global, para enfrentar a crescente crise mundial de alimentos. Pelo menos foi uma informação divulgada pela Reuters, agora no dia 1º de junho. A Rússia está enfrentando sanções econômicas draconianas da aliança da OTAN como resposta à invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, que impediu a Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo, de transportar commodities agrícolas de seus portos. Embora as sanções econômicas não tenham como alvo específico grãos e fertilizantes russos, as companhias de transporte e seguros estão reticentes em se envolverem em embarques enquanto as sanções são impostas. A Rússia também está em discussões sobre a rescisão do seu bloqueio aos portos ucranianos para permitir que os estimados 20 milhões de toneladas de grãos armazenados nesses portos cheguem ao mercado global, liderando essas negociações. Está o presidente turco Tayyip Erdogan, que é um dos poucos líderes mundiais a manter boas relações com a Ucrânia e a Rússia durante o conflito. Bom, e agora eu vou conversar com a doutora Cleonices Borges de Souza. A doutora Cleonice, ela é doutora em Ciências Ambientais, é docente da UFG no programa de pós-graduação em agronegócio e hoje nós vamos falar sobre o pequeno produtor e a crise mundial. Doutora Cleonice Borges, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui para falar de um tema que realmente está mexendo muito. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Toninho, muito obrigada, a satisfação é minha estar aqui com vocês. Então tá bom. Escuta, nós estamos aí. O pequeno, vamos dizer, o pequeno produtor, o médio produtor, ele já vinha, entre aspas, e até escravizado, já vem sendo escravizado há muitos anos, porque ele não tem muito recurso. Infelizmente, no Brasil e nos estados, nós não temos uma assistência técnica para esse pequeno e médio produtor. Isso é nítido. Bom, aí vem Covid, bagunça a vida basicamente do planeta, muda muita coisa. E agora, para completar, vem a guerra da Ucrânia.
E, por incrível que pareça, aliado a essa guerra, agora, por esses dias, já está aparecendo aí a Coreia do Norte, querendo botar as asas de fora, mostrando que ela tem muita arma. E isso é um risco muito sério, porque o coreanozinho lá, o baixinho, a gente não pode confiar nele. E a situação só complica para o menor, né? Exatamente. Esse cenário que você traz, ele já vinha no crescente. Covid trouxe problemas gigantescos aí para a sociedade de modo geral, para o agricultor familiar, para o pequeno produtor de forma muito significativa. E quando nós temos agora essa situação de guerra entre Rússia e Ucrânia, nós vamos trazer aí alguns comprometimentos. Então você tem, e principalmente quando nós tratamos da questão da produção agrícola e afeta a pecuária, são os fertilizantes, que o Brasil é um grande importador desses países. Isso aí se você tem esse cenário internacional. Internamente, nós temos situações muito complexas que vão combalir ainda mais a situação do pequeno produtor. Então, você tem um processo inflacionário muito significativo, a desvalorização da moeda interna do real, em função de uma valorização muito grande da moeda internacional. O que acontece nesse cenário com o dólar supervalorizado em detrimento do real? Os produtores, os grandes produtores, vão buscar assessoria, uma sistemática de benefícios junto ao governo federal para produzir as commodities e o objetivo é a exportação, atender o mercado global. Com esse aumento da exportação, principalmente de grãos, milho e soja, mas também de proteína animal, as carnes, há uma escassez no mercado interno. Então, junto com essa inflação, você tem uma dificuldade de fornecer alimentos internamente. A agricultura familiar, ela tem um enorme potencial de ser supridora desses alimentos internamente. Mas com o advento da Covid e mais esse processo inflacionário, a gente viu ruir aí o poder de produção desses agricultores, totalmente descapitalizados. E você traz uma informação que ela é muito severa, que é a falta de assistência técnica. Então, o agricultor familiar, ele não tem acesso à assistência técnica porque não há assistência técnica pública, gratuita, em quantidade para poder atendê-lo. Ele não tem acesso ao crédito, porque ter acesso sem ter condição de operacionar bem esse recurso também não vai fazer muito sentido. E algo que é muito significativo que saiu essa semana é a volta do país ao mapa da fome. Então, 2013 e 2014, o Brasil havia saído do mapa da fome. Nesse cenário, hoje, nós temos mais de 33 milhões de brasileiros em situação severa. Essa situação severa de escassez é passando fome mesmo, não é que tem uma ou outra coisa para comer. Então, em pouco mais de um ano, nós tivemos um aumento de 14 milhões. O último levantamento, que foi liberado no início de 2021, dava conta de 19 milhões de pessoas. E saiu essa semana 33 milhões de brasileiros nessa situação. E essa escassez alimentar, ela chegou também ao meio rural, ao pequeno produtor, frente às dificuldades de ser assessorado com políticas públicas pelo governo federal, pelos governos estaduais também. Doutora Cleonice, abrindo parênteses nisso tudo aí, sabe como é que eu enxergo isso tudo? Tá certo, a Covid atrapalhou, a guerra vem atrapalhando, mas sabe o que está faltando nesse país aí? Com todo respeito, eu tenho vontade de falar uns nomes aqui, mas a gente não pode fazer isso. Está faltando um pouco de vergonha na cara da maioria dos políticos brasileiros, isso de partido A, B, C, D, E, F, G, H, que eu nunca vi um país com tanto partido político como esse nosso. Tem mais de 30, 35 partidos. E todo mundo falando uma linguagem diferente. E todo mundo quer consertar o Brasil. Só que quando eu entro lá dentro, não conserta. Faz piorar. E é o que nós estamos vendo. Então, está precisando, é responsabilidade do poder público, dos governos, é de STF, é da Câmara, do vereador, do prefeito, do governador, do senador, do presidente da República, enfim, todo mundo. Porque de uns 30, 40 anos para cá, esse país deu um salto grande e o trem depois começou a desgringolar. E nós não podemos deixar isso acontecer. Isso é um país rico, nós temos tudo para fazer o bom e do melhor e produzir para o planeta inteiro. Agora, o que precisa ser feito
parar com essas, desculpe a expressão, essas frescuras de política, aí um meter o pau no outro, se juntar e olhar para o país. E não é olhar para o seu grupo, não, é olhar para o país. E isso eu estou falando para todos os partidos, porque senão nós vamos afundar esse país aqui. E a gente parte do pressuposto de dados reais. No último censo agropecuário, em 2017, o censo do IBGE, foi levantado que o país tem praticamente 4 milhões de unidades produtivas, isso em número de unidades, que correspondem à agricultura familiar. Isso significa em torno de 77% de todas as propriedades rurais no país, mas são pequenas áreas. Essa agricultura familiar é a que mais emprega. Os dados do censo de 2017 davam conta de que o segmento ocupava em torno de 67% da população rural. Então, você tem, com investimentos, com seriedade, com políticas públicas eficientes para a agricultura familiar, uma excelente capilaridade para você combater a fome, ter diversidade de produção, diversidade de alimentos na mesa dos brasileiros, porque é essa agricultura familiar que traz essa diversidade. É a que mais produz em termos de quantidade. O arroz, o feijão, produz muito milho, produz mais de 60% de todo o leite consumido no país. Não, e é o frango, é o suíno, enfim. De um modo geral, é ela que dá conta daquilo que chega à nossa mesa. Uma vez que, como eu disse no início da minha fala, os grandes produtores têm o objetivo de direcionar ao mercado internacional. Soja, milho e proteína animal. Então, se não há um fortalecimento por parte de políticas públicas para a agricultura familiar, o que vai acontecer? Uma inflação descomunal que tira o poder de compra da população e que tem afligido, primeiramente, as categorias mais baixas, os mais pobres. E chegando a essa situação alarmante de nós termos aí esse número gigantesco de mais de 33 milhões de pessoas passando fome. E a classe média já tá sentindo os reflexos, né? Porque atinge a todos, Toninho. Pega todo mundo aí. A escassez de alimentos, se você tira a condição do produtor rural, do agricultor familiar produzir, vai faltar alimento e o preço vai subir para a mesa de todo mundo. Não vai ser só o pobre que não tem dinheiro para comprar. É verdade. A classe média ela vai ser afetada como tem sido afetada também. Nós temos que o próprio brasileiro tem que deixar correr um pouco de sangue, não é vermelho, não é verde e amarelo nas suas veias, e começar a exigir mais. Não importa quem seja o governo, não importa, não importa. O que importa é que nós não devemos deixar acontecer o que está acontecendo nesse país. Tem muita gente mandando e não tem ninguém fazendo, infelizmente, infelizmente. E esse é o preço que eu, doutora Cleonice, você que está nos acompanhando, todo mundo que está aqui dentro do estúdio, enfim, todos nós estamos pagando essa parcela por falta de planejamento, por falta de gestão, por falta de política pública, por falta de pensar no país, de pensar no Brasil. Acho que é isso aí. Doutora Cleonice, vamos falando. Uma hora ou a gente explode ou os outros explodem com a gente aí. Algo que precisa ter claro também para as pessoas, para os nossos ouvintes, Toninho, é o potencial da agricultura familiar, não só de produzir alimentos que chegam à nossa mesa, claro, mas também da preservação ambiental, da sustentabilidade, de alimentos mais saudáveis. Né? Exatamente. Aí vem um caminhão de coisa por trás disso aí tudo. Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. A gente precisa valorizar e essa valorização se dá a partir do conhecimento. Sim, eu claro. acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, trazendo esse esclarecimento, mostrando que nós temos dados que comprovam a importância dessa agricultura familiar, do pequeno produtor, mas que precisamos ter um envolvimento aí da política, das políticas públicas para fazer com que esse produtor rural ele tenha condição de produzir. Certo, concordo com a senhora. Doutora Cleonice, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E, se Deus quiser, nós vamos estar de volta daqui mais alguns dias, tá bom? Obrigado. A gratidão é toda minha, Toninho. Falou. Prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Muito obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa.
Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.